Então, turma, como eu estava dizendo para vocês, deixa eu ver, em off, a nossa homenagem na continuação da aula, para quem não viu, a camiseta aqui, Emerson, Lake and Palmer. É uma super banda de rock progressivo, é um outro estilo. A gente fez umas homenagens a Iron Maiden, Motorhead, Led Zeppelin, Black Sabbath, mas esse estilo de rock muito comum na década de 70, Emerson, Lake and Palmer, rock progressivo, foi uma das melhores coisas que já fizeram em termos de rock and roll. Música altamente diferenciada. A grande maioria dos grupos de rock que fez rock progressivo, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Yes, talvez você já tenha ouvido falar mais recente, mas a grande maioria dos músicos, todos eles tinham formação clássica. Então eles eram artistas de mão cheia. Eles eram músicos de mão cheia. Então não deixem de escutar a nossa homenagem hoje, Emerson, Lake and Palmer. O Palmer, inclusive, né, o baterista, fez há uns 2, 3 anos atrás até um show em São Paulo. Ele é o único da banda que ainda é vivo. O Emerson e o Lake já faleceram. E o Palmer ainda tem, né, uma estrutura, ele faz ainda alguns shows mundo afora. Mas vale a pena. E esse disco em especial, esse disco, Trilogy, é uma obra-prima. Então vale a pena, quem puder escutar, escuta esse álbum, né, de cima e embaixo, porque vale a pena. Esse álbum Trilogy é fora de série. Essa música não é desse álbum em particular, mas vale a pena. Esse álbum é uma obra-prima. Então nossa homenagem ao Emerson, Lake and Palmer. Bom, só que, como eu disse, toda vez, né, a gente não consegue falar de música. Se a gente pudesse falar de música, a gente ficava a aula inteira. Super legal, né? Falar de música, discos e tal. Mas não dá, nós temos que continuar o nosso assunto é floculação. O que eu fiquei de mostrar para vocês? Mostrar um vídeo sobre o funcionamento de sistemas de floculação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um vídeo aéreo de uma estação de tratamento de água que tem 3 decantadores e cada decantador tem um floculador. Eu vou mostrar o vídeo aéreo e aí depois eu vou mostrar um vídeo desse sistema de floculação. Aí a gente faz uns desenhos pertinentes, a gente mostra alguma coisinha. Aí eu posso fazer um desenho explicando um pouco melhor. A ideia agora é a gente começar a falar um pouco sobre como funcionam esses sistemas de floculação. A gente falou um pouco da teoria. Vamos tentar mostrar agora uns vídeos, vamos tentar mostrar detalhes para que a gente consiga, nas nossas 2 próximas aulas, para que a gente consiga fazer os nossos dimensionamentos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir meu arquivo aqui. Deixa eu ver aqui.
O melhor está aqui. Vamos voltar para cá. Vamos ver se vai demorar para baixar. Senão. Ops, não, isso aqui nós já vimos. Isso aqui nós já vimos. Espera lá. Deixa eu baixar esse aqui. Morro do Gaia. Guaraú. Aqui. Vou dar uma pausa, vou explicar. A gente já viu esse vídeo, um pedaço dele. Como eu disse para vocês, isso aqui é a chegada da água bruta. Eu tenho o processo de coagulação e a água é distribuída para 3 floculadores. Esse bloco, essa ETA, são 3 decantadores e cada decantador tem um floculador. Cada floculador tem 4 câmaras. São 4 câmaras em série. Por que são 4 câmaras em série? Porque, aproveitando o que nós comentamos anteriormente, nós vimos que o ideal é que o nosso gradiente de velocidade seja decrescente de montante para jusante. Para que eu possa fazer esses gradientes decrescentes de montante para jusante, eu preciso fazer com que o meu sistema de floculação seja dotado de câmaras de floculação. Então, esse floculador tem 4 câmaras de floculação em série. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Então, nós temos a chegada da água bruta e aí coagulada. E a partir daqui, a água é distribuída ao sistema de floculação. Nós temos 3 decantadores. E cada decantador tem um sistema de floculação. E cada sistema de floculação são 4 câmaras em série. O que eu vou fazer? Ou o que eu fiz? Eu fui num floculador e aí eu fiz um filme mostrando o que acontece em cada câmara de floculação. Esse filme está no YouTube, vocês podem assistir posteriormente. Primeira câmara de floculação. Olha o equipamento de agitação. É a minha primeira câmara de floculação. Se vocês observarem, dá para ver algum floco visível? Você observa, é que a característica dessa água é interessante porque a turbidez é muito baixa. Então, foi fácil fazer o filme, porque aí você consegue observar direitinho a formação do floco. Mas observa aqui em si, você vê uma nuvem, mas você não consegue ver flocos ainda formados. Essa é a primeira câmara de floculação. Eu tenho um equipamento mecanizado, introduzindo uma certa energia no escoamento, de tal forma que eu consiga criar dentro dessa câmara um gradiente de velocidade. Ou seja, isso é floculação ortocinética. Essa é a primeira câmara. O que eu vou pedir para vocês observarem é, observa a rotação das pás nas câmaras subsequentes. Essa é a nossa primeira câmara. Essa é a nossa primeira câmara. Agora nós vamos para a segunda câmara. Observa que a rotação é menor. Não é verdade? A rotação é menor. Ups. Olha a terceira câmara. A gente ainda não vê flocos bem formados, mas eles estão em formação. Agora observa a quarta câmara. Olha como a rotação é menor, é a menor de todas. Olha o floco. Ou seja, percebe por que o tempo de floculação é um parâmetro importante? O tempo de floculação é um parâmetro relevante. Por isso que, para a formação de um floco bem formado, eu preciso ter gradientes de velocidade e preciso de tempo de floculação.
Que tempo? Da ordem de 20 a 40 minutos. E o gradiente de velocidade? Se possível, gradientes decrescentes, de montante para jusante. Como é que eu consigo fazer gradientes decrescentes, de montante para jusante? Eu coloco câmaras de floculação em série. Nesse caso, eu tenho 4 câmaras em série. E aí, uma vez floculada, a água alimenta o seu decantador. Floculador e decantador formam uma unidade contígua. Olha a água floculada sendo encaminhada ao decantador. Isso é uma água floculada. Foi o que nós tentamos fazer aqui. Isso aqui é água floculada. Qual que é a característica desse floco? Extremamente frágil. Por isso que o floculador ele está sempre associado ao decantador, deve estar associado ao decantador. Não se anda com água floculada dentro da estação. O floculador, por isso, ele é contíguo ao decantador. Joia? Deixa eu ver se carregou o outro filme lá. Deixa eu ver. Perceberam? Dúvidas? Vê se carregou. Aqui é uma vista aérea. Eu acho que eu consegui mostrar. Essa ETA. Rio São Francisco, captação de água bruta, uma captação do tipo torre de tomada. Isso aqui é o Rio São Francisco. A divisa, estado de Alagoas, estado de Sergipe, do outro lado do rio. Bonito, né? Bonito, né? E aqui em cima, agora uma vista dessa estação, do layout dela. Vou adiantar um pouquinho, vou parar aqui. Isso, parei. Deu para ver. Então, o que acontece? O layout. Agora já discutindo as peculiaridades quando a gente monta o layout da estação. A chegada da água bruta é aqui. É uma chegada única. Normalmente, o que acontece quando a gente projeta a ETA? A mistura rápida é única. Eu implanto a mistura rápida, independente de eu fazer a implantação da minha ETA em etapas, a mistura rápida eu sempre implanto em primeira etapa, para atender a condição de final de plano. Por exemplo, vamos supor que a minha ETA tem a vazão de final de plano de 1 metro cúbico por segundo, mas eu precise, numa primeira etapa, de uma vazão de 600 litros por segundo. Por exemplo, vou colocar uma situação hipotética onde a gente tem a necessidade de 600 litros por segundo em primeira etapa e 1 metro cúbico por segundo vazão de final de plano. Normalmente, a mistura rápida, como é que ela é projetada? Ela é projetada já para a condição de final de plano, para 1 metro cúbico por segundo. Por quê? Porque normalmente a mistura rápida é uma estrutura pequena. Então, não tem muito sentido eu fazer ampliação na mistura rápida. Ela é implantada para vazão de final de plano. Mas floculador e decantador, normalmente eu consigo etapalizar. Eu posso etapalizar. Então eu posso, por exemplo, construir floculadores e decantadores para uma primeira etapa e depois, eventualmente, implantar mais unidades. Por exemplo, eu posso implantar 3 floculadores e decantadores para atendimento da vazão de 600 litros por segundo e implantar mais 2 etapas, ou até mesmo mais um floculador e decantador para atender a vazão de final de plano. Aí é uma questão de estudo econômico, mas eu consigo etapalizar floculadores e decantadores, mistura rápida não. Essa ETA em particular, o que eu tenho? Uma mistura rápida, e aí eu tenho 3 decantadores. 1, 2, 3. Esse vídeo ele é mais antigo do que eu mostrei anteriormente, então ele está assim, o guarda-corpo e tudo mais. O que nós temos? Cada floculador tem 4 câmaras em série. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outro floculador. 1, 2, 3, 4. Outro floculador, 1, 2, 3, 4. Por que câmaras em série? Eu coloco câmaras em série para que eu consiga
fazer com que esses gradientes de velocidade sejam decrescentes de montante para jusante. Maior no início, menor no fim. Lembra que no início vocês viram lá o equipamento rodando com uma intensidade maior? E na última câmara, uma rotação menor? Ora, o que eu estou fazendo com isso? Estou colocando gradientes de velocidade menores em cada câmara, maior no início, menor no fim. Qual que é a vantagem de sistemas de flutuação desse tipo, mecanizados? O que eu posso fazer? Controlar o gradiente de velocidade. Eu controlo o gradiente de velocidade. É muito prático eu controlar esse gradiente de velocidade. É extremamente prático. Por isso que em estações de tratamento de água de médio a grande porte, sempre a nossa opção será por sistemas de floculação do tipo mecanizados, a menos de raríssimas exceções. Sempre estações de tratamento de água, de médio a grande porte, a nossa opção é sempre por floculadores mecanizados. Qual que é a grande vantagem de floculadores mecanizados? Eu consigo controlar o gradiente de velocidade. Da mesma forma que na mistura rápida, qual é a vantagem de misturas rápidas mecanizadas? É eu poder controlar o gradiente de velocidade. Aqui eu consigo fazer isso. Só que no Brasil, a gente tem um histórico de misturas rápidas muito mais hidráulicas do que mecanizadas. E, diferentemente, a gente recomenda que sistemas de floculação, sempre que possível, sejam floculadores do tipo mecanizados. Não é que sistemas de floculação hidráulicos não funcionem, funcionam. E eu vou mostrar para vocês uns vídeos de floculadores hidráulicos trabalhando e funcionam direitinho. Só que, dada a possibilidade de eu permitir variar o gradiente de velocidade em floculadores mecanizados, dada essa condição, é muito mais atrativo, muito mais interessante eu construir floculadores mecanizados do que hidráulicos. Perceberam? Dúvidas? Ah, a ventania, né? Olha que bonito, né? O sertão alagoano. Bonito, né? Lindo. Não é tão sertão assim, porque está cheio de verde, mas é muito bonito. Muito bonito. E ali a elevatória de água tratada e abastece e vai para Arapiraca e mais um conjunto de cidades ao longo desse eixo que é o São Francisco Arapiraca. Muito bonito o sistema de produção de água. Joia? Vou mostrar um outro vídeo dentro de um sistema de floculação. Vamos fechar esse aqui. Aqui, esse floculador. Isso aqui, eu estou dentro de um sistema de floculação, dentro do floculador da ETA Guaraú. Eu estou dentro do floculador. O que acontece? Vocês estão vendo aqui em cima essas comportas do tipo stop log. Essas comportas stop log, elas permitem a alimentação do canal de água coagulada alimentando o floculador. Lógico que essas comportas estão fechadas. O floculador está fora de operação. Eu não tenho estanqueidade absoluta, então sempre entra um pouco de água. Mas a entrada do floculador está fechado. E o floculador está vazio. Eu estou dentro fazendo o vídeo. Por que eu preciso isolar esse conjunto floculador-decantador? Eu vou mostrar para vocês no final o sistema de o decantador. Isso aqui são os meus agitadores, são os meus floculadores mecanizados. Observa que eu tenho um conjunto de floculadores trabalhando em paralelo e um conjunto trabalhando em série. Eu tenho uma primeira linha de floculadores, uma segunda linha de floculadores, uma terceira linha de floculadores. Por que eu faço isso? Primeira linha, gradiente mais alto. Linha intermediária, gradiente intermediário. Terceira linha de floculadores, gradiente de velocidade menor. Graduando desde 80 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1. Floculadores mecanizados. Eu consigo controlar o gradiente de velocidade. Eu controlo. Por quê? Porque cada equipamento de agitação desse tem associado a ele um motor elétrico e eu consigo variar a frequência do motor e eu vario a rotação.
O que eu tenho além dessa cortina? O decantador. O que eu tenho além? O decantador. Por que eu faço isso? Lembra, floculador associado ao decantador. Floculei. Saio do floculador e a água adentra o decantador, de tal modo que não haja, em nenhuma hipótese, nenhum tipo de perturbação que me permita a quebra do floco. Eu não quero que o floco se rompa. Então eu faço floculador contíguo ao decantador. Por que eu tenho essa cortina que me permite a transição do floculador para o decantador? Equipamentos de agitação em sistemas de floculação, via de regra, né, 99% dos casos são floculadores do tipo misturadores, do tipo eixo fluxo axial. O que é o fluxo axial? Ele cria um escoamento ascendente e descendente dentro da câmara. Os gradientes de velocidade, eles localmente são muito menores do que quando eu utilizo floculadores, agitadores do tipo fluxo radial. Então ele cria um escoamento, uma tendência de escoamento ascendente e descendente dentro da câmara. Aquela cortina me permite fazer uma tranquilização, uma passagem uniforme da água floculada para o decantador. Uma unidade contínua. Percebeu? Por isso que eu comentei com vocês que o dimensionamento de sistemas de floculação, ele envolve uma série de truques. E esses truques, na verdade, muito poucos são escritos nos livros. Com exceção de um, que é o que eu escrevi. Eu falo isso com todas as letras, porque muitos livros, eles não escrevem isso. As pessoas não escrevem o pulo do gato. E esse pulo do gato, muitas vezes, é baseado em observações visuais. Então, eu fiz questão de colocar isso no livro e mostrar, olha, o dimensionamento de sistemas de floculação não é simplesmente você colocar o agitador, definir rotação. É uma série de pequenos truques que fazem com que o comportamento do sistema de floculação seja ótimo. Como é que ele é ótimo? Eu garantindo a integridade do floco. O floco não pode se romper. Eu não posso ter água floculada andando na estação. Eu vou mostrar agora alguns desenhos e depois eu vou mostrar um outro vídeo. Deixa eu fazer deixa eu fazer o seguinte. Pode ser que... Deixa eu baixar um vídeo que vai ser importante para a gente mais para o final da aula. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Esse vídeo vai ser interessante. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu baixar esse aqui. Deixa eu mostrar isso aqui. Então, o que acontece? Dá para ver direitinho? Consegue ver? Tá? O que acontece? Isso aqui é um sistema de floculação. Isso aí é uma vista superior de um sistema de floculação. O que eu tenho? Eu tenho um floculador e associado a esse floculador um decantador. O decantador está na frente.
Esse floculador tem um total de 9 câmaras de floculação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que elas são dispostas da seguinte forma: 3 câmaras estão sendo operadas. Tem 3 câmaras em paralelo e eu tenho 3 conjuntos em série. Este conjunto em série com este, em série com esse. O que significa isso? Eu tenho um canal distribuindo água coagulada a esta câmara, essa câmara, essa câmara, e o fluxo tem esse sentido. O que eu tenho aqui? Um primeiro gradiente de velocidade. Ou seja, na hora em que eu coloco câmaras de floculação em série, eu permito, se eu quiser, posso, se eu quiser, um gradiente mais alto aqui, um gradiente menor aqui e outro gradiente menor aqui. Ou seja, eu consigo fazer a gradação dos meus gradientes de velocidade, decrescentes de montante para jusante. Gradiente maior, intermediário e menor. Mas que gradiente? O que eu quiser. Por que eu posso colocar o gradiente que eu quiser? Porque é um sistema de floculação mecanizado. Isso significa o quê? Como ele é mecanizado, eu posso colocar gradiente 100 segundos a menos 1, 60 segundos a menos 1 aqui e 30 segundos a menos 1 aqui. Não gostei. Eu vou botar 80 aqui. Opa. Nossa. Eu deixei ligado aqui o telefone, me perdoem. E você vê que é gostar de rock and roll, né? Iron Fist. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, se eu não gostar, eu posso colocar gradiente 80 segundos a menos 1, 50 e 30. É um sistema de floculação mecanizado. Eu coloco o gradiente que eu quiser. Essa é a vantagem de ser um sistema de floculação mecanizado. Perceberam? Dúvidas? Um corte. Agora um corte. Primeira câmara, segunda câmara, terceira câmara. E aí eu coloco o meu sistema de agitação. Eu vou fazer um pequeno exercício com vocês, bem simplesinho, mas esse exercício ele tem uma outra função, é de apresentar outros parâmetros de projeto que são relevantes com relação à câmara de floculação. E aí há uma característica importante de tal modo que o equipamento de agitação seja compatível com o tamanho da câmara. Aí eu vou complementar outros parâmetros de projeto que são relevantes. Mas em linhas gerais, esse é o esquema. Isso é o esquema típico de um floculador mecanizado. Simples. Tá joia? Simples, não tem segredo. Pessoal, dúvidas? Isso aqui eu mostrei para vocês. Tá Alto da Boa Vista. Agora vou mostrar umas fotos desse floculador. Olha aqui dentro. Eu tenho uma linha de floculadores dispostas em paralelo. Olha o equipamento de agitação. Fluxo axial. Tá joia? Mais uma outra vista. Fluxo axial. Outro floculador. Opa, peraí. Eu acho que ele carregou aqui o vídeo. Deixa eu fechar aqui que eu não vou conseguir. Deixa eu deixar isso aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Deixa eu voltar de novo lá. Outro floculador, ETA Tayasupeba, 6 decantadores, 1, 2, 3, 1, 2, 3, meu sistema de floculação. Olha dentro. Canal geral de água coagulada, distribuindo água floculada ao decantador. Olha dentro do floculador. Uma vista, outra vista, dentro do floculador. Olha o equipamento. Fluxo axial.
Outra vista, olha o tamanho do equipamento, fluxo axial. Lógico, é uma câmara de floculação gigante, é uma ETA de 20 metros cúbicos por segundo. Mas isso nós estamos olhando a câmara de floculação, o equipamento de agitação, mecanizado. Se o operador quiser, ele muda a rotação lá em cima, ele muda o gradiente, coloca o valor que ele quiser. Pronto. Outra foto de dentro. Floculador. Olha aí dentro. O que é esta cortina? É a transição floculador-decantador. Respeitando aquilo que a gente comentou quando a gente falou da teoria do processo de floculação. Mais uma vez, o floco é frágil. Então, o floculador, a unidade de floculação, é contígua ao decantador. Eu floculei e a água é imediatamente distribuída ao decantador, sem que a água fique andando dentro da estação. Isso é, de certa forma, totalmente inadequado. Hoje. Perceberam? Joia? Turma, nenhuma dúvida? Vamos ver agora um outro vídeo. Para deixar isso bem claro. É esse vídeo aqui. Opa, eu tenho que parar lá, né? Oh, não, não, não quero isso. Deu. Isso aqui é um floculador. É de uma estação de tratamento de água antiga. É um projeto da década de 50. Chama ETA Palácio das Águas, é em São José do Rio Preto. Tem alguém aqui que é de São José do Rio Preto? É da ETA Palácio das Águas. Aqui vocês vão observar o seguinte, poxa, mas que coisa estranha. Na verdade, era um conceito antigo. Era muito comum antigamente você dimensionar o floculador separado do decantador. Aí você floculava e fazia a água caminhar por um canal até o decantador lá distante. Isso era uma coisa muito utilizada na década de 40, 50, até a década de 60. Não é que isso seja errado, é que na época era comum. Hoje em dia, a gente percebeu que não tem sentido mais a gente fazer isso. Mas qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar para vocês a floculação, mostrar que é possível formar um floco lindo, e depois vocês vão observar que eventuais perturbações no escoamento fazem com que o floco se rompa e ele se quebre. Eu mostrei aqui, mediante esse exemplo, mas vocês vão ver isso na obra, e aí fica bem claro para vocês. Vou soltar o vídeo e aí a gente vai comentando. Também, esse vídeo está no canal, depois qualquer coisa vocês deem uma olhada. O que tem aqui? Nós temos um canal de água coagulada. Esse canal de água coagulada traz a água coagulada e distribui até o sistema de floculação. Esse sistema de floculação, se não me falha a memória, são 4 câmaras também em série. Eles usam nessa ETA o cloreto férrico como coagulante, por isso que o floco é vermelho. Porque uma característica do cloreto férrico é formar flocos de coloração mais avermelhada. E aí, muitas vezes, essa escuma que vocês estão vendo é a entrada de ar. Como muitas vezes a mistura rápida hidráulica, entra ar no escoamento, e aí essas bolhas de ar elas tendem a sair da fase líquida e arrastam alguns flocos pré-formados. E aí forma essa escuma em cima do floculador. Não tem nenhum tipo de problema, é uma consequência de misturas rápidas hidráulicas. Se vocês observarem direitinho, olha o floco. Dá para ver direitinho, talvez para vocês fique distante, mas dá para ver direitinho o floco formado. O floco é grande. Conseguem ver? Dá para ver? Ele é bem visível. Caso vocês tenham dificuldade de enxergar o floco no vídeo, aqui, porque eu estou pertinho. Depois vocês deem uma olhadinha no canal, porque esse vídeo está lá. E aí vocês vão observar a saída da água desse floculador. E aí vocês vão ver todos esses flocos se rompendo. Olha como o floco é bonito, especialmente sais de ferro, eles formam um floco, olha o tamanho do floco. Não são muito maiores do que aqueles que a gente viu na ETA Morro do Gaia? Eles são muito maiores. Olha o tamanho como ele é bonito. E vocês vão ver
água floculada saindo desse floculador, sendo encaminhada para um canal, e aí vocês vão observar a quebra dos flocos. Por isso que hoje, aqui tem a saída, uma comporta dá acesso a um canal. E aí vocês vão observar que esses flocos formados, eles estão se quebrando. Por ser o sal de ferro, ele ainda tem uma capacidade de refloculação, melhor do que o sal de alumínio. Mas isso hoje em dia a gente não faz. Olha lá, o segundo floculador, a comporta, saída de água floculada, e os flocos vão se rompendo no caminho. Por isso que hoje a gente faz o floculador contíguo ao decantador. Floculador, decantador. Floculador, decantador. Tá joia? Mais uma vez, naquele tempo, década de 40, 50, 60, até a década de 60, era comum você observar projetos de estações de tratamento de água com esse tipo de concepção. A unidade de floculação separada do decantador. Era comum. Hoje a gente não faz mais isso. Lembrando sempre, por que nós não fazemos mais isso? Porque eu quero manter a integridade do floco. Eu preciso manter a integridade do floco. Tá joia? Alguma dúvida? Joia? Tudo bem? Tranquilo? E aqui, a partir deste canal, você tem esse canal distribuindo água floculada para os decantadores. Mas é isso que a gente não quer. Tá certo? É isso que a gente não quer. Tudo bem? Posso parar o vídeo? Viu? Mostrou de volta? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Tá. Ponto importante. Que tipo de sistemas de agitação nós utilizamos em misturas lentas? Eu vou complementar os nossos parâmetros de projeto, vou escrever isso. Diferentemente de misturas rápidas, lembra que nós temos, de acordo com o padrão de escoamento, que o equipamento de agitação ele cria na unidade, nós podemos classificar os nossos sistemas de agitação em fluxo radial e fluxo axial. O que é o fluxo radial? O fluxo radial impulsiona o fluido para fora do eixo. Normalmente, equipamentos de fluxo radial, eles criam dentro da câmara, eles criam gradientes de velocidade localizados muito altos. Aonde que me interessa gradientes de velocidade muito altos? Eu vou pegar um padrão de escoamento num equipamento de fluxo. Ai, cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, espera lá. Deixa eu mostrar isso para a gente não ter nenhum tipo de dúvida. Tá aqui. Aqui. Tem que sair do outro modo. Aqui, isso. O que acontece? Equipamentos fluxo radial têm essa característica. Eles impulsionam o fluido para fora do eixo. O fluxo axial cria um escoamento ascendente e descendente dentro da câmara. O que acontece? Esse tipo de equipamento, fluxo radial, aonde que ele é interessante? Em misturas rápidas. Por que é interessante em misturas rápidas?
Porque eu consigo ter, na proximidade da pá, valores de gradientes de velocidade localizados muito altos. O que eu quero na mistura rápida? Gradientes elevados. Gradientes de 300, 400, 500, 1000 segundos a menos 1. Então, normalmente, misturas rápidas, nós trabalhamos com que tipo de equipamento? Misturas rápidas, equipamentos de agitação do tipo fluxo radial. Floculação. Eu quero trabalhar com gradientes localizados altos? Não, o gradiente é menor. Os gradientes no processo de floculação são menores. São da ordem de quanto? De 100 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1. Então, diferentemente da mistura rápida, os nossos equipamentos de agitação, quando nós trabalhamos em sistemas de floculação, são do tipo fluxo axial. Eles criam esse padrão de escoamento ascendente e descendente dentro da câmara. E aí o padrão de velocidades é diferenciado. Isso aqui é um escoamento fluxo axial, é uma simulação em CFD do padrão de velocidades dentro de uma câmara de floculação com floculadores do tipo fluxo axial. Observa que as maiores velocidades estão normalmente associadas na região inferior da pá, porque ela cria um escoamento ascendente e descendente. Ao passo que no escoamento fluxo radial, as maiores velocidades, aonde que elas estão? Elas estão impulsionadas para fora do eixo. Então, floculadores mecanizados, sistemas de floculação, floculadores mecanizados, equipamentos fluxo axial. Tá joia? Vamos fazer um pequeno exercício para a gente poder... deixa eu colocar lá. Depois eu mostro mais uns desenhos, mas deixa eu... Para aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um pequeno exercício, de modo que eu consiga complementar aqueles parâmetros de projeto que a gente colocou anteriormente. E aí nós vamos fazer um pequeno exercício e a partir disso vocês vão observar que é muito simples. Agora que a gente sabe bem a teoria de sistemas de floculação, agora fica mais fácil a gente avançar com isso. Deixa eu... Antes que eu esqueça... Ó, turma. Ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Vamos fazer Vamos colocar aqui mais uma característica relevante dos nossos sistemas de floculação mecanizados. Agitadores, sistemas de agitação. Sistemas de agitação que nós utilizamos. Fluxo axial. De preferência, nós trabalhamos com sistemas de floculação fluxo axial quando nós trabalhamos com mistura lenta. Vamos fazer um pequeno exemplo de cálculo. Vocês vão observar que o cálculo que nós vamos fazer aqui é muito semelhante ao que nós fizemos com mistura rápida mecanizada. É muito semelhante. Para vocês observarem que não tem muita diferença. O que vai diferir são os valores. Imagina o seguinte, eu tenho uma câmara, vou fazer aqui um pequeno exercício, vai? Para a gente poder entender o que a gente está querendo fazer. Vamos imaginar que eu tenho uma câmara de floculação, uma só, seção quadrada. Vamos imaginar que ela tenha 4 metros por 4 metros. Isso aqui é uma vista superior. 4 metros. E aí, vamos fazer um corte agora. Vamos imaginar que ela tenha esta condição. Ela tem aqui, eu tenho meu nível d'água, e eu tenho aqui um equipamento de agitação. Vou desenhar desta forma, e eu vou dizer que a lâmina líquida no interior desse sistema de floculação, ela é 4,5 metros.
E aí, esse sistema de floculação, esse equipamento de agitação, tem um diâmetro D. Todo equipamento de agitação, qual é a característica dele? Ele tem um diâmetro do rotor. Então, isso aqui é uma vista superior, ou seja, o meu equipamento de agitação está aqui. Por exemplo, vou colocar assim. Vamos imaginar que ele seja desta forma. Aqui. Bom. E aí ele tem um diâmetro D. Tem uma dimensão característica D. Aí vamos dizer que eu digo o seguinte, olha, eu quero nesta câmara, eu quero um G igual a um gradiente de velocidade, eu quero um G igual a 60 menos 1. Eu quero esse gradiente de velocidade. E vamos dizer que eu tenha um equipamento, que esse equipamento de agitação seja um equipamento do tipo fluxo axial. Eu selecionei no mercado um equipamento de agitação, fluxo axial. Eu sei que ele vai ter um diâmetro característico, a gente vai ter que determinar. E aí eu quero saber o seguinte, olha, qual que é a rotação que eu tenho que impor nesse sistema para conseguir o meu gradiente de velocidade igual a 60 segundos a menos 1. Veja que por hora eu não conheço essa dimensão, eu não fixei. Mas eu quero saber que dimensão é essa e eu quero saber qual é a rotação que eu preciso para conseguir atingir um determinado gradiente de velocidade. Qual que é o meu ponto de partida? Qual que é o meu ponto de partida? Continua valendo a mesma expressão que nós mostramos anteriormente. Lembra que quando nós falamos em mistura rápida, a gente chegou lá e mostrou, olha, o gradiente de velocidade é uma potência dissipada por unidade de volume. Essa expressão muda? Não, ela continua a mesma. Continua utilizando sempre. Só que eu tenho aqui um sistema mecanizado. Fluxo axial. Bom, então qual que é o meu primeiro passo? O que eu impus? Esse gradiente. Quem é que eu posso calcular? A potência. Porque o volume da câmara é conhecido. O volume é 4 por 4 por 4,5. Bom, então, o que eu posso fazer? É fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esta potência. O que é esta potência? É G ao quadrado, Mi, pelo volume. Cuidado que essa expressão ela é dimensionalmente correta, então cuidado com as unidades. O que eu impus? Eu impus um gradiente de velocidade. Quanto? Deixa eu escrever aqui no cantinho, aqui nesse canto, para não ocupar a lousa. Potência. Qual que é o gradiente? 60 segundos a menos 1. Ao quadrado. Qual que é o coeficiente de viscosidade dinâmica do fluido? Bom, nossa temperatura, 20 graus Celsius, aproximadamente 1 vezes 10 a menos 3 newtons por segundo por metro quadrado. Qual que é o volume? O volume é 4 por 4, 16 metros quadrados, vezes 4,5 metros. Ou seja, eu consigo calcular uma potência que deverá ser dissipada no fluido, de tal modo que eu consiga atingir esse gradiente de velocidade igual a 60 segundos a menos 1. Ou seja, a expressão que nós estamos utilizando não muda. É a mesma. Se você fizer essa conta, isso vai dar 259,7 watts. Potência em watts. É esta potência que tem que ser dissipada no fluido para que eu possa garantir esse gradiente de 60 segundos a menos 1. Bom, mas é um sistema mecanizado. Ele é fluxo axial. Como é que eu posso calcular essa potência em sistemas mecanizados mesmo? Lembrando a aula que a gente viu, em sistemas mecanizados, a potência pode ser calculada como sendo um K índice T, que a gente chama de número de potência, é uma característica do equipamento, é fornecido pelo fabricante. Logicamente, a gente conhece na literatura valores desse número de potência, intervalos para esse número de potência, mas ele é conhecido.
Ele vem da análise dimensional, essa expressão vem da análise dimensional, e aí me surgem números adimensionais que eu tenho que obter em ensaios de laboratório. E aí, portanto, esse número é fornecido pelo fabricante. Número de potência, ρ, N a terceira, D a quinta. Lembrando, potência em watts. ρ, quilos, metro cúbico. Rotação por segundo. Diâmetro do rotor em metros. Bom, o que eu conheço no meu problema? Conheço a potência? Conheço. Rho? Conheço. O K, em tese, eu não conheço, mas eu conheço. Por que eu conheço? Porque como eu defini que o meu equipamento é fluxo axial, dependendo da característica do equipamento, esse K índice T é conhecido. Vamos admitir que a gente esteja utilizando, por exemplo, um equipamento que apresente um número de potência igual a 1,5. Fluxo axial, por exemplo, 4 palhetas inclinadas a 45 graus. Eu defini o equipamento, eu selecionei a geometria desse equipamento, conheço o meu número de potência. Qual que é o detalhe que vai me complementar no dimensionamento da unidade? E qual que é o grande problema quando a gente dimensiona sistemas de flutuação? É um detalhe super relevante. Vale para mistura rápida, vale para cá. Problema, muitas vezes, você observa sistemas de flutuação que tem a seguinte característica. A câmara tem uma dimensão muito grande e o equipamento ele é muito pequenininho em relação ao tamanho da câmara. Então, normalmente, existem umas recomendações. Deixa eu escrever aqui para vocês. Existem umas recomendações interessantes em relação à disposição desse equipamento de agitação em relação à câmara. Vamos colocar aqui o equipamento. Não, deixa eu colocar assim, vai. Deixa eu colocar assim para ficar fácil. Vamos supor que eu tenha lá meu equipamento de agitação. Meu desenho não está lá, essas coisas. Vamos admitir que a minha câmara tenha uma dimensão característica. Eu vou chamar de um D índice E. E vamos admitir que a dimensão do meu rotor, o diâmetro, seja igual a D. Qual que é a primeira recomendação relevante? A recomendação é que esta relação D sobre DE situe-se entre 0,03 a 0,6. O que significa isso? Puxa, não adianta, por exemplo, eu tenho uma câmara aqui com 4 metros de... Vamos admitir, como por ser uma câmara seção quadrada, dimensão característica é a própria largura dela, 4 metros. Aí você chega aqui e coloca nessa câmara de 4 metros um equipamento de agitação com um diâmetro do rotor de 0,5 metro. Concorda que a influência dele na câmara de flutuação é muito pequena? Não tem sentido. Então é interessante que esta relação, diâmetro do rotor sobre uma dimensão característica da câmara de flutuação, D sobre DE, que essa dimensão, essa relação seja de 0,3 a 0,6. Outra recomendação é em relação à altura. Vamos chamar isso aqui de HC e isso aqui de Hzão. Ou melhor, né? Hzinho ou Hzão. Hzinho é a altura medida a partir do fundo do flutuador até a disposição do meu sistema de agitação. É a altura do rotor em relação ao fundo da câmara do flutuador. E Hzão é a altura da lâmina líquida. Qual que é a segunda recomendação? É que esta relação H sobre Hzão seja da ordem de 0,3 a 0,5. Ou seja, eu não quero que esse equipamento fique muito alto. A recomendação é que fique do meio para baixo. Por isso que a relação Hzinho e Hzão entre 0,3 e 0,5. Mas o mais importante é que esta relação aqui seja mantida. Na verdade, esta relação
a gente acaba utilizando para selecionar o diâmetro do rotor. Por quê? Vamos fazer uma conta. Vamos pegar aqui. Qual que é a nossa dimensão característica? Por exemplo, 4 metros. Qual seria um diâmetro do rotor mínimo para o nosso problema? Qual seria uma dimensão mínima? Vou colocar aqui. D mínimo. D mínimo seria 0,3 vezes 4 metros. D mínimo, 1,2 metros. E o nosso D máximo seria 0,6 vezes 4, dá 2,4 metros. Aí você vai dizer, ué, mas caramba, tá muito largo isso. Então eu posso colocar um rotor de 1,2 a 2,4 metros? Posso, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Como é que eu vou selecionar? Bom, eu vou entrar em contato com os fabricantes que tradicionalmente fabricam equipamentos para a área de saneamento, empresas idôneas, e vou dizer, olha, eu preciso de um floculador de fluxo axial, por exemplo, 4 palhetas inclinadas a 45 graus para sistemas de floculação. Quais são os diâmetros comerciais que você tem? Aí ele vai dizer, olha, eu tenho diâmetro comercial de 1 metro, eu tenho diâmetro comercial de 1,5 metro, eu tenho de 1,8 metros, eu tenho de 2 metros e tenho de 2,5 metros, por exemplo, estou chutando. Você vai fazer a seleção de um diâmetro do rotor que te interesse. Tá certo? Lógico que você vai fazer a seleção com base em diâmetros comerciais. Você vai dizer, não, eu quero um diâmetro do rotor de 1,36 metros. Ele vai dizer, não, não tem problema, eu posso te fazer, mas vai custar 50% a mais, porque eu tenho que processo de construção e etc. Eu tenho que, né? É quase que um equipamento sobre encomenda, vai custar mais caro. Então é lógico que a gente faz a seleção com base em equipamentos comerciais. No nosso caso, vamos supor, eu adoto diâmetro, eu fiz a conta aqui, 1,8 metros. Adotado. Eu adotei. 1,8 metros é um número intermediário. Digamos que seja um equipamento comercial no mercado, tá bom, eu vou adotar. Mas se eu adotar 1,5, tá certo? Tá certo. Não tem problema nenhum. Se eu quiser adotar 2 metros, tá certo? Tá certo, não tem problema nenhum. O importante é que esteja dentro desta relação. Ora, e o que eu posso fazer agora? Agora eu posso calcular a minha rotação. Porque agora o meu D está fixado. Qual que é o N? Vamos escrever aqui, vai? Tudo bem? Deu? Deu. Vamos escrever qual que é o meu N. Meu N é a potência, isolando, né? Dividido por KT, Rho, D a quinta, tudo isso elevado a 1/3. Qual que é a minha potência? Eu quero quanto? 259,7. O meu KT é 1,5. O meu Rho, eu adotei aqui, 998,2 quilos por metro cúbico. 1,8 elevado à quinta. Tudo isso elevado a 1/3. Isso vai me permitir calcular um valor de N. Lembrando que esse N é rotação por segundo. Tá? Essa expressão é dimensionalmente correta. Se você fizer essa conta toda, vai dar um N de 0,209 rotação por segundo, que equivale a aproximadamente 12,6 RPM. Ou seja, qual que é a grande sacada de sistemas de floculação mecanizados? Eu quero nessa câmara 60 segundos a menos 1. Eu tenho meu equipamento de agitação, ele é conhecido, tem um diâmetro de rotor de 1,8 metros. Eu vou lá no meu motor elétrico, tem um inversor de frequência, eu vou colocar uma rotação de 12,6 RPM e eu vou ter na minha câmara um gradiente médio de velocidade estimado de 60 segundos a menos 1. Agora eu vou dizer o seguinte, não,
Eu não quero 60, eu quero 40. O que você faz? Eu não quero o gradiente de 60 segundos, eu quero 40. Ué, você vai lá, altera a rotação de tal forma que, lógico, né? Se você alterar a rotação, você vai estar intrinsecamente alterando quem? A potência dissipada no escoamento. Se você altera a potência, você está alterando o gradiente. Quero 40 segundos a menos 1? Não tem problema. 40 segundos, calcula uma nova potência. Esta nova potência vai me permitir calcular um novo valor de n. Mudo a rotação e eu altero a potência dissipada. Alterei a potência dissipada, eu altero o gradiente de velocidade. Por isso que sistemas de floculação mecanizados, eles são essencialmente muito mais flexíveis do que sistemas de floculação do tipo hidráulicos. Eu não mostrei para vocês hoje, são quase já 11 horas, não vai dar tempo. Mas como nós vamos fazer na nossa próxima aula, a ideia é que a gente faça somente exercícios de floculação. A gente já viu a teoria, já temos muito claro os parâmetros de projeto mais relevantes, está muito claro. Agora o que a gente precisa fazer é fazer um conjunto de exercícios onde eu consiga mostrar aqueles truques que eu comentei com vocês, onde eu possa dimensionar o sistema de floculação bem dimensionado. Utilizando esses parâmetros de projeto, observa que essas contas são muito semelhantes à mistura rápida mecanizada. A única coisa que está alterando aqui, o que é? É o gradiente de velocidade. É que agora a gente vai ter que compor essas câmaras de floculação. Nós vamos fazer uma disposição das câmaras, projetar um sistema de floculação, e isso a gente vai fazer na nossa próxima aula. E aí nós vamos mostrar a essência de floculadores hidráulicos. Aí vocês vão entender por que via de regra, a gente dá preferência para sistemas de floculação mecanizados ao invés do hidráulico. Mas nós vamos mostrar o hidráulico, vamos mostrar direitinho, tá bom? Vamos mostrar vídeos que eu não mostrei hoje, dei preferência para mostrar mecanizados para esses conceitos ficarem bem claros. Turma, alguma dúvida? A lista tá aí? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, eu vou mandar uma mensagem para vocês. Como a gente vai fazer uma aula que vem só devotado com exercícios e apresentação de vídeos, essa aula em particular da semana que vem, a gente começa às 7h30, tá? A gente consegue ver mais exercícios e discutir mais sistemas de floculação agora com uma visão mais prática. Tudo bem? Dúvidas, turma? Então, turma, brigadão. Viva Emerson, Lake and Palmer. Alguma sugestão para a semana que vem? Uma grande banda? Hã? Queen, né? Queen merece, né? O Queen tá lá, tá na lista. Tá na lista. Queen merece. Putz, sem dúvida. Vamos lá. Tá bom, gente? Perfeito? Tranquilo? Então, turma, se Deus quiser, boa semana para vocês. Semana que vem também.